Bom dia novamente, igreja. Um ótimo sábado a todos. Seja bem-vindo à casa do nosso Deus, né? Como eu falei antes, motivo de muita alegria estar aqui nesse momento para transmitir a mensagem de Deus a cada um, a cada coração, que cada um que fez presente aqui, né? Que a mensagem de Deus possa atingir o seu coração, não só o seu coração, mas também a sua mente, né? E que possamos nos dedicar levando a mensagem de Deus aonde quer que nós formos, tá bom? O tema do nosso sermão é Eis-me aqui. E quando nós dissemos Eis-me aqui, é porque houve um chamado, certo? Quando nós dizemos Eis-me aqui, é porque houve um chamado. E se houve um chamado e você diz Eis-me aqui, você está dizendo um sim para o nosso Deus. Amém? Vamos curvar nossa fonte, né? Vamos falar com o nosso Pai do Céu. Vamos abrir a mensagem de Deus nesse momento. Mas primeiramente vocês podem abrir no livro de Isaías, no capítulo 6. Nós começamos a nossa mensagem de hoje, nesse sábado, dia 24, né? Livro de Isaías, capítulo 6. E nós vamos ler do verso 1 ao 8. Para nós tirarmos algumas lições, né, para a nossa vida prática, como cristão, como um representante de Deus aqui na terra, como mensageiros, como nós entoamos o hino, né, nós somos mensageiros do Rei Senhor. Amém? Amém, misericórdia ainda? Amém. Nós vamos curvar a nossa fonte, vamos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Oremos. Soberano eterno Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai Santo, nesse momento que nós estamos com tua palavra aberta, te pedimos que venha cair o homem, que venha ser enaltecido o teu Espírito Santo, Pai, que ele venha estar conosco, Pai Santo, neste momento, para nos dar entendimento da tua palavra, compreensão. Também te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática também em nossa vida, Pai. Fique conosco, esteja conosco também no decorrer desse dia. Já te pedi também que esteja também no decorrer dessa semana também, Pai. Te pedimos que nos guie, nos ilumine, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei, o nosso tema é Eis-me aqui. E se houve esse Eis-me aqui, justamente houve um chamado. E esse foi o chamado de Isaías, né? O Senhor fez um chamado para Isaías. E nós vamos começar lendo do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes encheu o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se movia a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de ímpios lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tanásia. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor dizer: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse-me eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui nós vemos aqui no relato bíblico, né, que houve aqui uma visão aqui do trono de Deus. Isaías teve esse privilégio de ter essa visão do trono de Deus, né, justamente num tempo de crise, né? Nós sabemos que antes do pecado, Deus se comunicava com o ser humano face a face. O pecado foi crescendo,
o ser humano foi se afastando cada vez mais de Deus, e a partir do momento que o pecado foi crescendo, a voz de Deus foi cada vez se distanciando, ou o homem se distanciando mais de Deus, e a voz de Deus, e apesar disso, as pessoas não puderam mais ver Deus. Então, aí Deus começa a falar com o homem, sem o homem ver a presença de Deus. O pecado foi crescendo cada vez mais, né? E o homem se distanciando de Deus. Então aí começam a surgir os profetas, e os profetas começam a ter visão. Deus começa a dar visão aos profetas, né? Então, aqui houve um chamado para Isaías, e o texto bíblico fala que foi no ano da morte do rei Uzias, né? Uzias reinou aí 52 anos, né? Após isso, morreu. Então, começou aí uma série de reinados, né? Que nós sabemos que não foi muito bem, né? Mas vamos dar início à nossa introdução, né? Os dias de Israel, na época de Isaías, não era dias fáceis. Um sentimento de desgosto nacional existia no coração do povo, no campo da espiritualidade. As pessoas estavam distantes de Deus, eles faziam sacrifício profano em lugares que antes era dedicado a Deus. Era tempo de insegurança e de incerteza quanto ao futuro da nação. Cidade estava desolada, campos estavam destruídos, o trono estava vazio, o orgulho de ser um judeu e de se morar na nação israelita estava ferido. Os cultos religiosos oferecidos nos templos não eram aceitos mais por Deus, né? Aqui já começou uma série de relatos, né, que estava acontecendo no tempo de Isaías, no reinado de Uzias, né? Em tempos assim, Deus levanta vozes proféticas, homens e mulheres que se transportam a sua mensagem para o povo. E de repente, no meio daquela multidão, marcada pelas dores e sofrimento, surge uma voz profética que clama. Está lá em Isaías, se vocês quiserem acompanhar, Isaías capítulo 1, do 4 ao 5. Se vocês quiserem abrir a Bíblia aí para acompanhar, Isaías capítulo 1. Nós vamos ler o 4 e o 5, versículo 4 e o 5. Amém? Ele fala assim: ai desse povo mau, essa geração cheia de pecado, todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecarem? Pergunta: será que querem receber mais castigo? Outra pergunta. As palavras de Isaías, cuidadosamente escolhidas por Deus, voavam como flechas velozes a encontrar os seus alvos. Em meio à multidão, muitos se esforçavam para ouvir, outros fechavam seus punhos e murmuravam, outros abriam outros baixavam sua cabeça e choravam silenciosamente. Para uns, a palavra profética do Senhor era um instrumento de conserto e restauração. Para outros, um instrumento de condenação e justiça. Em tempos de crise, Deus desperta, essa é para nós, viu? Em tempos de crise, Deus desperta sua igreja para anunciar sua mensagem para todos aqueles que estão distantes do seu amor e de sua misericórdia. A tarefa de um profeta é solitária. Por quê? Deus o desperta para falar e anunciar a respeito de verdade que confronta a situação espiritual de muitas pessoas. Mas é nesse tempo de crise que Deus desperta o profeta Isaías e dá uma visão da glória e soberana majestade de Deus. E é nesse momento que nós vamos começar a tirar algumas lições práticas para a nossa meditação de hoje.
a nossa vida cotidiana e que possamos refletir no que nós iremos aprender hoje aqui. E nós, como somos mensageiros de Deus, nós devemos anunciar a mensagem de Deus. No ano da morte do rei Uzias, uma visão da glória soberana e majestosa de Deus, o seu trono eterno, Isaías declara: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A visão de Isaías, capítulo 6, veio no ano da morte do rei Uzias. Embora Uzias tivesse sido um bom rei para o povo, construindo um reinado longo e próspero, muitas pessoas se afastaram de Deus, né? Então aqui nós vemos um relato. Como eu falei antes, Uzias, ele reinou aí por 52 anos, ele criou aí um reinado rico, próspero para aquelas pessoas, né? Tanto para ele como aquelas pessoas que moravam ali na cidade. Só que o texto bíblico fala que Uzias morreu, né? E aí vem aonde vem as crises, vem aonde vem as inseguranças das pessoas, porque as pessoas estavam depositando sua confiança mais no reinado de Uzias do que na soberania de Deus, no comando de Deus. Então, o rei morre e ali as pessoas entram em crise, entram em desespero. Portanto, agora o trono estava vazio, e isso causava desesperança, insegurança, pois pessoas podiam lutar e se matar pela uma disputa pelo poder. Imagine comigo a consequência de um trono sem um rei. Vamos tirar uma lição para nós cotidiana. Imagine um país sem um presidente. Né? Vamos supor assim, da onde vem as leis, né, para civil para as pessoas obedecer, é ditada pelos governadores desse mundo, né? E se não há lei, o mundo vira um caos, né? Então, essa aprendizagem nós temos que tirar. Essas pessoas estavam botando sua confiança totalmente no reinado do rei Uzias. Mas é naquele momento que o profeta vê uma visão, um trono que nunca ficará vazio. Em um momento de incerteza, Deus dá uma certeza a Isaías. No capítulo 6, verso 1, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Um trono estava vazio na terra de Israel, mas Deus mostra que o trono celestial, majestoso e eterno do Senhor nunca ficará vazio. Amém? Nós temos essa certeza, irmãos, que o trono de Deus, o trono celestial, nunca ficará vazio. Podemos ter pessoas que estão no poder, que vão sair, mas o trono de Deus, quem governa o mundo, o trono dele nunca ficará vazio. E essa é uma certeza que Deus dá a Isaías e que nós podemos ter essa certeza também. A visão do trono de Deus acalma e alegra o coração do profeta Isaías. No meio de tanta inquietação e angústia, Isaías declara: eu vi o Senhor. Estamos numa época de crise política, com gente que sofre com o desemprego, com a pobreza, com as crises nas famílias. Mas lembre-se, meu irmão, Deus está no seu trono. E isto quer dizer que Ele é quem governa todo e tudo. Ele é quem governa e dirige tudo. Acalme-se, o Senhor está em seu trono, e a sua glória e poder são maiores que os seu e os meus problemas e as nossas crises.
Amém? Isaías também vê, né? Isaías também vê a presença do Senhor sobre a igreja, né? Vamos ver um pouco, explanar um pouco dessa visão de Isaías que ele teve ali sobre a presença de Deus sobre a igreja. E no verso 1 diz ainda assim: as bases de suas vestes enchia o templo. Nesta visão do Senhor em seu trono, Isaías tem uma grande prova de que Deus está ao seu lado, proporcionando sua proteção. Isaías vê que as abas das suas vestes enchem o templo. A visão das vestes do Senhor sobre o templo comprova que Deus está presente com a sua glória dentro da igreja. Apesar da igreja viver num mundo corrompido pelo pecado, apesar do povo de Deus enfrentar lutas, aflições e provações, a presença poderosa do Senhor está e enche o templo. Quando Isaías vê isto, ele se acalma e tem a certeza que, mesmo vivendo num mundo de caos e desordem, a presença e a proteção do Senhor está sobre sua vida. Amém? Nós podemos também ter essa certeza. Nós vivemos num mundo de caos, mundo de pobreza, mundo de insegurança, mas Deus está no comando da nossa vida. Deus, Ele não deixa nem sequer uma folha cair sem a permissão dele. Então, tenha essa certeza. No livro de Atos, capítulo 47, ele fala assim, Atos 2, verso 47. Vemos que a igreja do Senhor era perseguida. Eles não podiam nem sequer se reunir em templos. Mas a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Isto acontece porque Deus está presente naquela igreja todos os dias. Nós podemos ter a certeza desta presença viva e constante do nosso Senhor Jesus, em nossa vida, em todas as épocas e momentos. Lembre-se da promessa do Senhor Jesus: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está lá em Mateus, verso 21, capítulo 21, verso 20. Isaías também tem uma visão da santidade do Senhor, né? Sarafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Em certo momento, Isaías passa a ver sarafins ou anjo. Existe detalhe importante aqui. Esses sarafins cobria o seu rosto e pés. Eles faziam isto por causa da santidade do Senhor, da sua glória, da glória de Deus que estava naquele lugar. Eles cobriam seu corpo em sinal de temor e respeito diante da presença do Senhor. Quanta gente não tem nenhum respeito ou reverência na presença do Senhor? Nós devemos ter muito cuidado quando irmos à presença do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos ir à presença do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. O texto bíblico fala que Deus, Ele é santo. E mais, os anjos, ele aqui enfatiza santo, santo, santo. Você nunca vê na Bíblia o Senhor é bom, 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 bom. Mas você está vendo aqui, os sarafins estão declarando santo, 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 3 vezes. Porque você está na presença de Deus, e Deus, Ele é santo. Por isso nós temos que ter reverência quando vamos na presença de Deus. Ele também diz: sede santo, vivemos
Vivemos num mundo profano, mas somos santos, separados por Deus. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Há uma frase, né, que fala: não sou mais um pecador lutando para ser santo, sou um santo lutando contra o pecado. Amém? Então nós não somos mais um pecador lutando contra o pecado, somos santos lutando contra o pecado. Isaías também tem uma conclusão, a convicção de pecados. Isaías, ao ver a presença de Deus, ele tem essa convicção, a convicção que ele é um pecador. E nós também temos que ter essa convicção. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com a montanásio. Uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ao ver a glória de Deus, Isaías tem consciência do quanto era pecador e clama pela misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, agradece a Deus por ter tido o privilégio de ver o que poucos mortais puderam ver com seus próprios olhos, a glória de Deus. Nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor. Depois que Isaías reconhece o seu pecado e sua necessidade do perdão purificador de Deus, um serafim vem com uma brasa. Aquela brasa toca a boca de Isaías esse serafim toca a boca de Isaías com aquela brasa. Essas brasas nos lembra o fogo purificador do Espírito Santo. Está lá em Números 31, verso 23, que diz: Deus diz: tudo o que pode suportar o fogo, farás passar pelo fogo, porque o fogo é purificador. O anjo diz ao profeta: eis que a brasa tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificados os teus pecados. O que vemos aqui é Deus vir ao encontro do pecador e purificar com sua graça e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus veio um dia ao seu encontro, tocou a sua vida e a tua iniquidade foi tirada e purificado os teus pecados. Amém? É por isso que devemos pedir: Senhor, me purifica de todos os meus pecados. Conclusão: a experiência de Isaías é tremendamente maravilhosa. Ele vê a glória de Deus, reconhece sua condição e então é purificado do seu pecado. Depois disso, ele ouve a voz de Deus perguntar: Isaías, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? O que observamos aqui é que Deus preparou Isaías para ser um vaso usado por Deus. Então, meu irmão, Deus nos prepara antes de nos enviar. Tenha essa certeza. Deus, Ele nunca envia uma pessoa sem ter o devido preparo. Desde que nós buscamos a sua capacitação. Se nós formos pelo nosso próprio eu, nós não vamos conseguir transmitir a mensagem de Deus. Mas se nós pedirmos a orientação, a capacitação do nosso Deus, do nosso amado irmão Jesus Cristo e do Espírito Santo, nós conseguimos levar a mensagem de Deus como deve ser. Amém? Diante do apelo do Senhor, Isaías diz: Senhor, eis-me aqui,
envia-me a mim. Antes de ir para falar com aqueles que eu rodeava com a mensagem de Deus, Isaías foi purificado, confessou os seus pecados, submeteu-se ao controle do Senhor. Isso que nós devemos fazer, irmão. Antes de nós irmos transmitir a mensagem de Deus, nós devemos pedir perdão dos nossos pecados, submeter-se ao controle de Deus. Se nós simplesmente formos da nossa maneira, nós não iremos conseguir ter êxito. Mas se nós formos capacitados pelo Espírito Santo de Deus, pode estar na certeza que nós iremos estar transmitindo a mensagem de Deus, e essa mensagem vai até o coração das pessoas que estão aí sedenta, morrendo de forma triste, muitas vezes, sem conhecer a verdade de Deus. E se nós somos representantes de Deus aqui nessa terra, nós temos que levar a mensagem. Temos que transmitir o nosso conhecimento. Deus nos capacitou, Deus nos chamou, não somente para estar presente aqui na igreja. Deus nos chamou para transmitir a sua mensagem, para ser mensageiro de Deus. Como nós vimos aqui no decorrer da lição, Deus está chamando, não só para vir adorar Ele no templo, mas no decorrer de toda a nossa vida, devemos também levar a mensagem aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. Muitas vezes nós estamos ali só no conforto do nosso lar, não queremos ter disposição. Muitas vezes nós não temos condição nem de vir para a igreja, disposição, né? Porque os nossos afazeres do dia a dia consomem todas as nossas energias, né? Nós vemos aí irmão Orleans aí chamando as pessoas para vir dia de domingo para a igreja. Temos poucas pessoas aos sábados, temos poucas pessoas no culto de quarta-feira. Isso nos mostra que o amor está se esfriando, como está aí na palavra de Deus. O amor pelas coisas de Deus não está em primeiro lugar. Nós estamos colocando os nossos desejos, nossos afazeres, as nossas tarefas diárias em primeiro lugar. Nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Mas torno a falar, nosso dever não é só vir para a igreja, não é só assistir os cultos, mas nosso dever é pregar a palavra de Deus. Que Deus possa a cada dia colocar esse desejo no nosso coração. Que neste momento você também possa se colocar diante da presença do Senhor. Abrir os seus olhos e dizer: Senhor, abra os meus olhos, como fez com Isaías, para que eu veja a tua glória. Senhor, eu preciso do teu perdão. Me purifica de todos os meus pecados. Pai, eu coloco a minha vida em tuas mãos. E ele termina assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Espero que você diga um eis-me aqui, porque esse chamado é para todos nós. Cada um de nós que dizemos, tornam a falar, dizemos um sim, esse chamado é para nós. Se nós dissemos um dia sim para Deus, sim para Jesus, sim para o Espírito Santo, esse chamado é para todos nós que estamos aqui.